nosso Pai, nosso Senhor no céu, pedimos, Senhor, para ouvir nossas orações nesta noite. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para Te cultuar, Senhor, para nós podemos estar juntos em nome de Cristo, para ter comunhão, para cantar louvores ao Teu nome, para orar, para ouvir Tua palavra e para Te exaltar. Pedimos, Senhor, a Sua direção nesta noite. Abre nossos corações, que nós podemos ouvir de Ti, que nós podemos ser ministrados em nossos corações através do Espírito Santo. Guia-nos nesta noite, de acordo com a Tua vontade e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Vocês têm sua Bíblia. Primeiro, carta de Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Oi? Fala capítulo 13? Aqui. Pequenininha. E outro aqui. Capítulo 10, então. Estava escrito outra coisa aqui no nosso. Capítulo 10, certo? Isso. Versículos 1 a 13. Eu vou ler os versículos ímpares. Os irmãos podem ler os versículos pares, me ajudar. Então vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 10, versículos 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos faceis, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelos mordaduras dos serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobreviveram como exemplos, e foram escritos para advertência nossa, e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Vamos ler todo mundo juntos, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Que Deus abençoe a tua palavra e de pé vamos cantar uma música em louvor a nosso Deus.
Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, novamente em Tua casa, juntamente com os meus irmãos, Senhor, para rendermos louvor ao Teu nome, Senhor. O Senhor tem sido um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus amoroso para conosco. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para louvar o Teu nome mais uma vez, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, para que neste momento agora que vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale novamente, Senhor, ao nosso coração. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, nos exortar, consolar, encorajar, Senhor, disciplinar, que o Senhor use a Tua palavra, Senhor, conforme a Tua vontade, e nós cremos que ela não volta vazia, Senhor. Que o Senhor cumpra a Tua vontade na vida de cada um aqui, Senhor. E abençoe também, Senhor, o tempo que vamos estar juntos, buscando o Senhor em oração. Nós fazemos isso, Senhor, porque nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. O Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Essa é a nossa oração. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém. Amém, queridos. Peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. O 6, a partir do versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, obrigado, Pai, pela bênção de o Senhor nos reunir aqui, Senhor, para adorar o Senhor, para engrandecer o teu santo nome, Senhor Deus, para podermos juntos buscar o Senhor em oração, agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito
em nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos por isso, abençoa-nos nesse momento também. Já agradecidos estamos, podemos ter cantado louvor ao Senhor, podemos ter lido a Tua palavra, orado, e nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para o entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, agora, nesse momento, Senhor Deus, da mensagem. Obrigado por esse tempo que nós estamos tendo aqui, Senhor Deus, como igreja do Senhor, abençoa-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós já vimos alguns assuntos aqui na oração do Pai Nosso. Nós iniciamos as nossas meditações meditando sobre a importância de orarmos secretamente. Nós vimos essa porção a partir do versículo 5 ao 8 do capítulo 6 de Mateus. Sermos secretamente orantes ao Senhor, essa busca, essa intimidade com o nosso Deus. Nós entendemos que o modelo que o Senhor Jesus nos dá em relação à oração ao Pai, é orar ao Pai que é nosso. Esse relacionamento que o Senhor Jesus deixa claro para que os filhos de Deus tenham com o Senhor, é orar ao Pai que ouve as nossas orações, ao Pai que vê as nossas orações. Um desejo das nossas orações, como nós vimos, é que o nome de Deus seja reverenciado, que seja santificado, que seja pregado, que seja honrado o nome do nosso Senhor entre os homens. Nós vimos que a grande ênfase que deve ter na nossa oração, além de orarmos ao Pai, que o nome dele seja reverenciado, é desejar a vontade dele, que a vontade dele seja feita. Isso é honrar ao Senhor, isso é reverenciar ao Senhor, com esse resumo precioso de oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos dá. E depois o Senhor Jesus dá uma orientação do que nós devemos pedir, né? Inclusive pedir pelas nossas necessidades é legítimo. Nós devemos pedir porque nós, ainda que ele saiba, né, o pedido não nos chegou ainda à boca, ele já sabe exatamente o que nós precisamos. Mas é um sinal de humildade, né? Um sinal de reverência ao Deus que é soberano sobre todas as coisas. Nós pedimos a Ele, então nós pedimos a Deus, de acordo com as nossas necessidades, o nosso pão de cada dia, o suprimento, né, o cuidado do Senhor de cada dia. E também, nessa oração, o Senhor Jesus nos diz para perdoar, porque nós fomos perdoados. Então nós vamos perdoar, né, assim como nós entendemos que fomos perdoados por Deus. É o que ele diz no versículo 12, que perdoa as nossas dívidas, assim como nós já temos praticado aqui, Senhor, o perdão entre nós. Nós entendemos esse maravilhoso perdão, então, Senhor, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Hoje, queridos, na continuidade da meditação da oração do Pai Nosso, nós precisamos entender que há uma batalha espiritual que existe, ela é real. Há uma batalha que todo cristão enfrenta, o próprio maligno e os males deste mundo. As dificuldades, as próprias provações que nós temos para nós são muito difíceis. Ela exige de nós cada vez mais esforço, ao mesmo tempo que a oração do Pai Nosso já deu para nós uma dependência do Senhor. Nós já entendemos quando nós devemos depender do Pai Nosso, e agora nós vamos para o terceiro pedido, que se refere a nós, né? Nós pedimos já pelo o pão de cada dia, pelo sustento do Senhor, pedimos pelo perdão das nossas ofensas, e agora nós vamos pedir ao Senhor que Ele não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é um pedido extremamente legítimo, queridos. O texto que foi lido no início do nosso culto, também o versículo 13, ele está dentro do contexto da primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, relembrando como foi o cuidado do Senhor no deserto. O Senhor cuidou do povo e o povo se envolveu em imoralidade. O povo fez um bezerro de ouro, uma festa de orgia, uma festa de devassidão. O povo murmurou contra o Senhor. O povo agiu de maneira errada diante daquele que estava cuidando, daquele que estava suprindo,
aquele que estava conduzindo, tirando o povo da escravidão do Egito, levando para o deserto com a promessa da terra prometida, as quais eles iriam ali adentrar. Mas Paulo diz aos irmãos: não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. É isso que ele disse nesse texto. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram. Não façamos isso. Essa é a orientação que Deus nos dá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Porque alguns pereceram, inclusive naquele episódio das mordeduras das serpentes. Tamanha murmuração com que eles viviam pondo o Senhor à prova. Ele diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Ou seja, ao nós relembrarmos essa história, ao vermos esse acontecimento, para nós é exemplo. Para nós é uma advertência de como nós devemos viver. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, essas coisas ficam como exemplo para nós vermos o pecado da murmuração que sonda. Queridos, é um pecado que sonda os nossos corações todos os dias. Como nós somos levados a murmurar. Como nós somos levados a reclamar. O contentamento, ele não é comum, infelizmente, no meio dos filhos de Deus. Algo que deveria ser prática nossa. Nós sempre reclamamos. Se nós fazemos alguma coisa para o Senhor, nós reclamamos que as pessoas não estão juntas. Se pessoas não estão envolvidas, nós também reclamamos. Quando nós queremos alguma coisa e não a obtemos, nós reclamamos. Quando Deus nos dá as coisas, nós até gostamos, mas depois reclamamos, porque como é que nós vamos fazer com isso que Deus nos deu? Ou seja, há murmuração de todos os lados. E Paulo diz: olha, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Agora ele dá um alerta no versículo 13, inclusive foi o versículo repetido que nós lemos todos juntos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então há tentações. Sim, Deus tenta. Nós vamos ver um texto daqui a pouco de Tiago que diz que Deus não tenta. Então, o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas, esse mas é precioso nesse versículo. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Agora, uma outra tradução para a palavra tentação seria aprovação. Então nós sofremos também com provações. Então tem as tentações, né, que são humanas, e as provações que Deus muitas vezes permite que aconteçam na nossa vida, para nos provar, para a gente crescer. A bênção desse versículo é saber que nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Deus vai prover para nós o livramento. E a tentação que virá, essa luta que virá, nós podemos suportar. Por quê? Porque Deus sabe até onde nós aguentamos. Eu disse a você de um outro texto de Tiago. Tiago vai falar também sobre a tentação. Ele diz assim, lá no capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Por quê? Ele explica. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 13 do capítulo 1 da carta de Tiago. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá-vos ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, irmãos, há várias lutas. É costume nós pensarmos que nós temos três inimigos. Nós temos o mundo como inimigo,
Nós temos a nossa carne como nossa inimiga e nós temos Satanás como inimigo. O interessante de pensarmos aqui é que esse mal que aparece, algumas traduções até traduzem como maligno, né? Livra-nos do maligno. Esse mal que aparece no livra-nos do mal ali, a construção dele tanto pode ser, né, como dando um substantivo, né, como se fosse assim, um maligno, mesmo que pode ser traduzido como maligno, né, algumas Bíblias são traduzidas como maligno. Mas o mal na construção do texto, em sua língua original, nos dá o pensamento de que é o mal como um todo. E eu fiz questão de ler alguns textos para você, como provações que nós sofreremos, como tentações que nós sofreremos, e especificamente o texto de Tiago vai nos dizer que são coisas que estão no nosso coração. Então, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, Deus está me provando. Será que Deus está te provando? Ou você está sendo tentado pelo mal que há no seu coração? É algo que nós precisamos discernir. Às vezes, pessoas que estão em atitudes incorretas, elas chegam e falam que estão sendo provadas pelo Senhor. Na verdade, elas estão sendo provadas. Elas estão colhendo as consequências das suas atitudes erradas. Isso não é provação. Isso é tentação do coração. E aquele processo de Tiago, né, de conceder, aí a cobiça, aí ela gera a morte, aquela ideia aquela gravidez do pecado ali, né? Ela dá a ideia do mal, que é a ideia do mal, eu ia ser redundante agora, a ideia do mal que é mal, né? A ideia do mal que habita em nós. Agora, é tão maravilhoso, queridos, nessa oração do Pai Nosso, como nós vimos, né, um pouco do resumo dos tópicos, né, dos temas de cada reflexão, de cada parte dessa oração do Pai Nosso, o Senhor foca a oração, diz para nós, nos dá um modelo de oração focada em Deus. Porque em Deus, queridos, e realmente sem Ele nada podemos fazer, como no texto de 1 Timóteo capítulo 10, versículo 13, que Ele nos promove livramento, essa intimidade com o Senhor vai fazer com que, nas nossas necessidades, vai fazer com os nossos pedidos de relacionamento, desse perdão, né, faz com que nós entendamos esse mal que existe no nosso coração, no mundo, no próprio Satanás, faz que nós entendamos que esse mal existe, ele é presente, mas há um pedido legítimo a fazer ao Pai. Senhor, livra-nos dele. Senhor, livra-nos. Acontece, queridos, que na nossa tradução, no português, diz, não nos deixes cair em tentação. Na construção do texto original, é muito interessante porque quando você lê não nos deixe cair em tentação, parece que você está sendo tentado e aí você pede para Deus para você não cair nessa tentação. Né? Você está sendo tentado e aí você pede para Deus, Senhor, não me deixe cair nessa tentação, ou seja, eu estou sendo tentado. Mas na construção do texto, que eles no original, quando diz não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, Senhor, até algumas traduções tem, não nos introduza, como parecendo até que Deus sendo o causador dessa introdução na tentação. Não é? Mas o que esse texto está querendo dizer? Senhor, não nos deixe ir para a tentação. A tentação está lá. As formas que temos de pecado, elas vão aparecer de várias formas. Então, esse texto está dizendo, não nos deixe, Senhor, ir para essa tentação. Por que, queridos? Isso é tão precioso para nós. E tão real. Porque no meu e no seu coração há um desejo de desagradar a Deus. Por isso que há aquela luta de Gálatas, que Paulo nos diz em Gálatas, a carne militando contra o Espírito. Então há essa luta. E isso é difícil para nós porque nós somos convertidos, ou seja, fomos salvos pela graça de Deus, contudo habita em nós a natureza pecaminosa. E aquela luta que Paulo diz, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, essa luta dessa natureza pecaminosa faz-nos ir para a tentação, naturalmente.
Então, o que o Senhor Jesus está nos orientando, aqueles que vão orar, aqueles filhos do Pai que é nosso, peçam a Ele para que eles não deixem ir para a tentação, que eles não sejam introduzidos nessa tentação. Senhor, livra-nos de uma forma que nós não vamos para essa tentação. Senhor, de alguma forma, use com os seus meios, com todo o seu poder, para que eu não vá para essa situação, essa circunstância, essa tentação. Claro que, como eu disse a você, uma das traduções de tentação aqui, no contexto de 1 Coríntios 10, 13, dá-nos a ideia de provação, né? Parece que nós não estamos pedindo para Deus para não sermos provados, né? Mas a questão não é essa. A questão é assim, Senhor, no meu coração há um desejo natural de caminhar, ou seja, de pecar contra o Senhor. Então não me deixe ir para lá. Isso é tão impressionante, queridos, porque nós vemos circunstâncias onde as pessoas se colocaram em situações de pecado. Sempre vem na minha cabeça a história de José, né? A mulher de Potifar. Né? Ele estava lá, aquele jovem, aquela mulher, fazendo de tudo para ter algo com José. Qual a decisão de José diante daquilo? Fugir daquela circunstância. Sair daquela circunstância. Ou seja, aquela circunstância, aquele momento, aquela situação, pode me fazer pecar. Isso vai desagradar a Deus. Então, diante disso, é um pedido ao Senhor: Senhor, não me deixe para lá. Senhor, não me deixe correr esse risco de desagradar o Senhor. Esse é o pedido. Visto que nós temos relacionamento com Deus, visto que nós temos uma comunhão com o Pai, visto que nós queremos que o nome dele seja reverenciado por todo esse processo da oração do Pai Nosso, visto que nós queremos que o reino dele seja implantado, eu, Senhor, como seu servo, eu peço ao Senhor, me livra. Me livra de ir para essa tentação. Me livra de que o nome do Senhor não seja honrado. Senhor, que eu viva em comunhão com o Senhor de tal forma que o Senhor me proteja de mim mesmo. Olha aqui. Essa ideia de livra-nos, aliás, essa ideia de não nos deixe cair em tentação. Senhor, não nos deixe ir para essa realidade que vai desagradar ao Senhor. Me livre disso, Senhor. Queridos, quantas vezes nós precisamos pedir ao Senhor que, por exemplo, há circunstâncias que você sabe que ali é algo ruim, que aquele local, ele não é bom. E eu acho estranho que eu vejo alguns cristãos com essa cultura do nada a ver, começa a trazer algumas coisas para a realidade dos crentes, porque não tem nada a ver, questão da maturidade, isso eu posso fazer. Aí vai para Romanos 14, diz que não, isso daí é questão de consciência. Eu já estou maduro para lidar com determinadas circunstâncias. A questão não é, eu vejo que a maturidade do cristão se dá quando ele não vai para algo que possa fazer o pecado. E não, ele vai para ver como ele resiste. Isso é maturidade. A Bíblia diz que a sabedoria é você ver o perigo e fugir. Não ir para o perigo. É muito interessante isso. A gente vê, infelizmente, né, num conceito de que são maduros na fé, que isso daí é só para imaturos que não conseguem lidar com essas coisas, os débeis, né? Isso que eu estava querendo dizer no Romanos 14, os débeis na fé que, olha, isso daqui então eu posso fazer. Por exemplo, eu posso beber, que a Bíblia diz que eu não posso me embriagar. Então, não é isso? Sim ou não? Você fala, sim, é isso mesmo que a Bíblia diz. O pecado é se embriagar. Droga, então eu posso fazer. Quanto que vai te embebedar? Um copo? Uma garrafa? 2?
meio copo, quanto vai ser? Qual que é a medida? Porque você começa a caminhar numa linha perigosa, porque você pode fazer. Afinal, você é maduro. Você tem essa ideia, biblicamente falando, de conseguir fazer esse tipo de coisa. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes é mais difícil você deixar de fazer. Porque deixar de fazer é tirar uma coisa que de repente você gosta. Você precisa aprender a desgostar. Isso é desafiador. Isso é ser maduro. É você deixar de fazer algumas coisas. Então, eu vejo que muitas vezes alguns cristãos se colocam em algumas circunstâncias e você começa a falar assim, mas para que isso? Para correr o risco de pecar? Para correr o risco de desagradar a Deus? Aí é claro. E aí já tem um grupo que fala que quem age assim são os legalistas. Né? Não, vocês são legalistas, isso não foi proibido na Bíblia e tal. Queridos, tudo me é lícito. Paulo diz isso? Tudo me é lícito. Mas tudo convém? Tudo convém. Então por que nós não agimos ao invés de lidar com tudo que é lícito, nós lidamos com aquela parte que nem tudo convém? E deixamos de fazer. Por que não? Por que não fazemos isso? Esse é o exercício de Romanos 14. Você deixar de fazer algo. Interessante isso, né? Então, tem alguns irmãos que têm mais dificuldade em determinadas áreas do que outros. Quando ele está orando o Pai Nosso, de repente ele vai ver uma área que para ele é muito sensível. E é um pedido dele, Senhor, me livra dessa circunstância. A questão é quando outros cristãos colocam cristãos nessa circunstância. Mas você fala, tem uma coisa muito estranha aqui entre o povo de Deus. Por que isso não pode existir? Porque tudo que nós devemos fazer um pelo outro é edificar, não é? Mas parece que há um desejo muito grande da gente provar, entre aspas, tá? Provar a nossa fé, de quanto a gente está maduro. E aí eu vejo, queridos, um jogo tremendo, assim, perigoso, né, de imaturidade. Imaturidade. Parece que nós precisamos de artifícios para nos divertir, para estarmos juntos, para desfrutarmos da comunhão, para nos sentirmos alegres. Mas a alegria é fruto do Espírito. Nós não precisamos de artifícios. A alegria é fruto do Espírito. Pastor, mas eu gosto. Pois é. Nós precisamos entender que se o Pai, ele deve ser reverenciado. Se deve ser feita a vontade dele. Se o reino dele deve ser o nosso desejo, então, irmão, temos que tomar cuidado. Algumas coisas que nós gostamos, elas podem não ser boas. Então nós não fazemos. Ah, pastor, mas aí fica difícil. Eu gosto. Pois é. E quando você faz coisas que podem fazer o outro pecar? Lembrando que todos nós estamos orando a oração do Pai Nosso. Senhor, livra-nos, né, desse mal. Mas a sua atitude faz o outro pecar. E aí? Como é que você vai orar ao Pai Nosso, ao Senhor, para o Senhor não te livrar, né? Não deixar você ir para determinadas circunstâncias? Aí fica um pouco difícil. Por isso que essa oração do Pai Nosso é muito íntima nesse sentido, meus irmãos. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus está dizendo que há uma luta, há uma batalha que nós travamos com as tentações que vão fazer parte da nossa vida até nós irmos para o Senhor, e aí nós teremos o corpo glorificado e a habitação no novo céu e nova terra. Não vai ter pecado, e aí é uma outra realidade. É difícil até da gente mensurar. Mas nessa terra, irmãos, é pedir ao Senhor para sermos livres de irmos na tentação. E ele continua o pedido lá no próprio versículo. Mas, Senhor, livra-nos
mal. Como eu disse a você, essa construção do mal pode ser tanto para o mal maligno, né, com algumas traduções, mas a própria construção também nos livra de todo o mal. Irmãos, quando nós entendemos que aqueles que são de Cristo, né, eles são convertidos, eles são nova criatura, né? O conceito dele de mal, ele também é abrangido, né? Ele se torna maior. Porque às vezes algumas atitudes que nós tínhamos quando éramos, né, velho homem, né, onde nós desfrutávamos do curso desse mundo, às vezes não eram tão más. Por exemplo, uma mentirinha. Mentirinha não era tão mal. Mentirinha. A tua que ela coloca até no diminutivo, né? E você fala, mentirona, essa faz mal. Mas a mentirinha não. Né? Assim, quando a mentirinha ela vai manter um bom relacionamento, então nós precisamos continuar com ela. Aí você começa a perceber, depois de convertido, de um relacionamento com o pai que você hoje desfruta, a ver que aquela mentirinha era um mal gigante diante de Deus. Porque Deus é o Deus da verdade. Aí você aprende versículos, como João 8,44, que diz que o diabo é o pai da mentira. Então, são coisas que a gente começa a refletir, a desfrutar, a pensar, e a falar, peraí, isso já não é mais comum para mim. Então, a ideia do mal é aquele mal que, de repente, eu achava que não era tão mal assim. Então, agora, algo que, na natureza do velho homem, eu achava que isso era pequeno. Mas não, isso faz um mal tremendo. Antigamente eu gostava de algumas coisas que hoje, para mim como cristão, eu falo assim, peraí, isso aí não combina. Isso aí não faz parte, não é porque o pastor falou, não é porque a igreja batista é assim, não é porque os irmãos vão, e tome cuidado com isso, né? Às vezes as pessoas tomam atitudes em sua vida porque os irmãos vão ver. Ao fazer isso porque os irmãos vão ver, não, a questão é Deus. A questão é que nós estamos falando de uma oração que está demonstrando relacionamento com Deus. Então, como você vai fazer determinadas coisas? Sendo que hoje o seu conceito de mal, como eu disse a você, ele foi abrangido, você agora está entendendo mais. Algumas atitudes que você fazia, você começava a achar, não tinha problema. Aí literalmente entrava naquele nada a ver. Antigamente nada a ver, né? Nada a ver. Eu podia fazer. Hoje não, você faz, isso não dá certo. Às vezes você fala, olha, de repente algumas falas que eu tinha, que era comum, um tipo de conversa que eu tinha, ela é até divertida no grupo. Mas hoje eu começo a ver que aquelas palavras, elas faziam parte de uma classificação que a Bíblia dá de torpe. Palavras podres. De novo, não é porque as pessoas vão ver isso, é porque para você, aquilo que não era mal se torna mal. Então você fala, opa, peraí, isso aqui é mal. Isso aqui aos olhos de Deus, isso é mal. Esse tipo de relacionamento aos olhos de Deus é mal. Esse tipo de ação aos olhos de Deus é mal. Então, assim, diante dessas coisas, o que eu estou querendo trazer para você, meu irmão e minha irmã, é esse mal que impera, tanto o próprio maligno, quanto o mal que habita em nós, nas nossas ações, é o que o Senhor Jesus está dizendo para que orássemos, Senhor, livra-nos dele. Peça ao Pai Nosso que livre você desse mal, dessa coisa costumeira que você antigamente achava que não tinha problema. Isso é mal. Livra-nos, Senhor, da acusação e dos ataques do maligno. Também é outra forma de mal. Também é o que Paulo diz em Efésios 6, né? Essa armadura que nós precisamos ter nessa batalha espiritual que existe. Existe. O Satanás é o nosso acusador. Ele faz isso, ele é mentiroso, ele arma ciladas, ele tenta, faz parte dele. Como eu disse a você, João 8, ele mente, ele é o pai da mentira. Então, Senhor, nos livra dele também. Esse mundo, queridos, fala dos três inimigos, né? A própria carne, né? do diabo e esse mundo.
essas mentiras que contam para você e para mim direto. O problema é que muitas vezes nós gostamos dessa mentira. Nós achamos que as coisas são dessa forma como estão pintando para nós. E não são. Não são. Essas coisas fazem parte do mal que impera. É para as coisas caminharem um curso, para que caminhe no curso deste mundo, e você é um convertido, um homem convertido, uma mulher convertida no curso desse mundo, falando, não tem jeito. Isso está errado. Isso está errado porque é contra o princípio do Senhor. Não, mas pastor, você vê, nós estamos no século XXI, é isso mesmo, as práticas de hoje são essas. A releitura dos relacionamentos, a releitura da vida, a releitura de homem, a releitura de mulher, a releitura de juventude, a releitura de velhice. A gente precisa se adaptar. Queridos, eu não estou dizendo que nós não vamos contextualizar, né, a nossa vida no século que nós vivemos. Claro que é isso. Você tem WhatsApp, não tem WhatsApp? Né? Que coisa boa, né? Facilita bastante a comunicação, né? Você tem um carro, né? Antigamente, não, pastor, vamos voltar para lá. Antigamente não tinha nada disso. Não é nada disso que eu estou dizendo para você. O que eu estou querendo dizer é que os cristãos precisam ter essa concepção de mal que impera de uma maneira gigante. Por isso que, quando Paulo trata de que nós somos embaixadores desse mundo, né, nossa pátria celestial, né, existem os filhos da obediência e os filhos da desobediência, que Jesus fala sobre os dois caminhos. Jesus faz a oração de João 17, falando que o mundo vai nos odiar. É claro para nós isso. E por que o mundanismo, sendo ele das formas que ele se apresenta, ele acaba entrando na igreja? Das maneiras mais sutis. Das maneiras grotescas a gente nem discute, porque a gente sabe que isso aí já fica claro. Mas nas sutis. Esse mundanismo de que nós somos contaminados muitas vezes, como nós nos relacionamos. Isso é mundanismo muitas vezes. Muitas vezes a maneira como nós nos relacionamos é o que nós aprendemos no mundo. Na oração do Pai Nosso, o que o Senhor diz com relação ao perdão? Nós vamos pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. É natural alguém perdoar o outro no mundo, queridos? É natural pedir desculpa e olha lá. A frase que existe é assim, ó, eu te perdoo, mas não esqueço. Aí quando você vê cristão agindo assim, isso é mundanismo. Não parece, né? Mas é mundanismo. Porque ele aprendeu lá fora, além de ter a natureza pecaminosa, além de ter o maligno, o tentador, ele aprendeu lá fora que o jeito de se perdoar é assim. Ou seja, perdoo, mas não quero mais saber. Isso é mundanismo. Quando você entra na igreja, isso é mundanismo. Não parece, né? Parece só que o irmão está sendo educado. Ele só não gosta de falar com aquela pessoa, mas ele é educado. Olha só, queridos. O que eu estou querendo fazer com que você e eu reflitamos juntos é esse mal. Esse mal que existe, nós precisamos pedir a Deus que livra-nos dele. Não nos deixe, Senhor, ir para a tentação, que ela vai fazer o mal para nós, mas livra-nos de toda essa malignidade que agora nós enxergamos. Faça isso, Senhor, na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a enxergar essas circunstâncias, mas e nos livra delas. Nos ajuda, Senhor, a entender toda essa malignidade e peça a Deus que você e eu sejamos livres dela. A continuidade, querido, está entre colchetes, acredito que na sua Bíblia, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que está em colchetes? Às vezes você vai perceber isso em alguns textos bíblicos. Então você vai perceber alguns colchetes. O que isso quer dizer? Que alguns manuscritos mais antigos não tinham essa parte. E aí quando você vai para Lucas 11, que é
é resumido, né? Mateus, a oração do Pai Nosso está um pouco mais completa, por assim dizer, né? Lá no texto de Lucas 11, também não tem essa última parte, né? Essa que está em colchetes aí. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Provavelmente foi posta essa doxologia, talvez ela não faça parte da oração original do Senhor Jesus, ela termine ali não tem essa parte ali do teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas como doxologia, ou seja, uma palavra de louvor, uma palavra que vai terminar, é como Paulo escreve em Romanos 11, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. É como fechar um pensamento. Então nós vemos que realmente, pois de Deus é o reino, é o poder e a glória para sempre. Louvado seja, amém. Glória a Deus por isso. Então, como doxologia, ela fecha essa oração do Pai Nosso, tendo depois no versículo 14 e 15 uma explicação ali do perdão, né? Um adendo mais sobre o perdão. Mas, queridos, hoje, peça a Deus para que você não vá para essas circunstâncias, situações, locais, pessoas que te façam pecar. Peça a Deus, Senhor, não me deixe ir para essa tentação. As provações, Deus vai nos dar de acordo com a sua vontade. Mas como diz 1 Coríntios 10, 13, Ele nos dá livramento para suportar. Ele sabe até onde nós aguentamos. Então, Senhor, nós cremos na Tua presença quando nós passarmos por essa provação. Mas, Senhor, todas essas formas de mal, seja mundo, seja nossa carne, seja o maligno, livra-nos dela. Não só fique na nossa consciência o entendimento desse mal, mas, Senhor, nos livra dele. Ele é comum, ele faz parte do dia a dia. Livra-nos dele, Senhor. Nós precisamos ter uma vida de retidão com o Senhor, então livra-nos do mal. Ele nos ataca na forma do maligno, com as suas ações, com as suas acusações, com as suas tentações. Então livra-nos dela, Senhor. O próprio mal que habita em nós, essa natureza pecaminosa que vez após vez, ela quer dar vazão para algumas coisas que estão lá dentro, a gente costuma dizer isso, alguns bichos que estão no coração, né, Senhor, livra-nos desse mal que nós mesmos podemos trazer e expressar. E esse mundo, Senhor, esse mundo jaz no maligno, também essa forma de mal, Senhor, livra-nos dele. Quando cristãos eles vivem assim, buscando o Senhor nessa oração íntima com Deus, é cristãos que estão entendendo que eles estão aqui, literalmente, à espera do retorno do Salvador. Eles sabem que a morte é uma realidade, mas a volta de Cristo é iminente. Ela pode ser hoje. Então, por que essas raízes não estão fincadas nessa terra quando cristãos estão orando o Pai Nosso? Porque eles entendem quem é o Pai. Eles entendem quem eles são, eles entendem as lutas que eles travam nessa terra. Mas, eles sabem que todo e qualquer momento eles podem orar a esse Pai. Lembra da primeira reflexão que nós fizemos antes de entrar na oração do Pai Nosso? É o secreto, é o íntimo, que faz que a gente conheça mais a Deus. Lembra que o Senhor Jesus disse que não era para ficar de vãs repetições? Palavras jogadas ao vento, palavras vãs. Como você vai orar o Pai Nosso? Entendendo todos esses tópicos de maneira vã. Não tem como. Por isso que não dá para ser uma reza onde só se fica repetindo. É uma oração modelo. É uma oração resumida, mas extremamente preciosa de como cristãos vão ao Pai Nosso. Senhor, não nos deixe ir para a tentação. Livra-nos do mal, é o que nós pedimos. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de refletir mais um pouco sobre a oração do Pai Nosso, oração essa que teu Filho Jesus nos ensinou. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos dessa forma, a entendermos, Pai, esse mal que impera. Entendemos, Senhor Deus, a nossa natureza,
Pai, como nós falhamos e entendemos, Senhor Deus, que há essa batalha espiritual contra o maligno. Livra-nos dele, Senhor. Livra-nos desses males. Queremos viver para agradar o Senhor. Sabemos que enfrentaremos provações que o Senhor sabe, Senhor Deus, as quais nós precisamos enfrentar, mas nós confiamos que o Senhor nos dará livramento segundo a tua vontade, a ponto de nós podermos suportar. Mas, Senhor, segundo a oração do Pai Nosso, nós não queremos ir, Senhor Deus, aquilo que nos tente, que nos faça afastar do Senhor. Então, Senhor Deus, não nos deixe cair, não nos deixe caminhar, Senhor Deus, sermos introduzidos nessas tentações. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos. E livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, para vivermos uma vida santa e reta para a tua honra e glória. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.